Para proferir a palestra magna de abertura deste congresso, convidamos a jurista Tereza Arruda Alvim Vamber, que abordará o tema O Novo Código de Processo Civil. A advogada Tereza Arruda Alvim Vamber é livre-docente, doutora e mestre em Direito pela PUC, São Paulo, professora nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da mesma instituição. Membro do Conselho Consultivo da Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, CANFIEP. Membro do Conselho Consultivo RT, editora Revista dos Tribunais. Tem a palavra a doutora Tereza Vamber. Muito boa noite. Antes de mais nada, eu agradeço ao ministro Bruno Dantas a deferência de ter sido convidada para participar desse seletíssimo grupo de estudiosos, de processualistas, que vai compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito do novo código, e mais ainda por proferir a primeira conferência. Houve um tempo em que o Bruno colocava no currículo dele que era meu aluno. Hoje sou eu que coloco no meu que sou professora dele, que fui professora dele. É um grande processualista, estudioso sério e profundo do direito, com um elogiável viés pragmático. E é também um excelente expositor. Se quisesse, seria um excelente professor. Ao presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, parabenizo pela iniciativa oportuníssima. Acompanhei durante os trabalhos da nossa comissão, da comissão do Senado, composta pelo professor Humberto Teodoro Júnior, Adroaldo Furtado Fabrício, ministro Fux, etc. Acompanhei a sua atuação como defensor equilibrado e sensato, mas sempre incansável dos interesses da classe que representa. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui me ouvindo, aqueles que estão nos ouvindo de longe, e cumprimento a todos, embora... Claro que eu não posso fazer referência a todos que estou vendo, são meus amigos do Paraná, meus amigos de São Paulo, ex-alunos, mas cumprimento a todos na pessoa do Dr. André Roller, do Dr. Fernando Torrião e do Dr. Cristiano Zanin, 3 advogados brilhantíssimos. O tema desse evento é o novo CPC, que se tornou realidade pela iniciativa do presidente Sarney, pelas mãos do Bruno Dantas, da nossa comissão, do senador Walter Pereira, do deputado Sérgio Barradas, do deputado Paulo Teixeira, sob cuja batuta todo o Brasil participou desse processo de construção do novo código. A tarefa de quem faz a primeira conferência, num evento dessa magnitude, é, para falar uma linguagem bem coloquial, dar uma geral no tema, né? Já que vocês terão oportunidades posteriores, com os painéis subsequentes, de examinar pontualmente alguns temas, de forma mais profunda, mais específica. Então, eu resolvi falar de 2 aspectos que, na minha opinião, são realmente o ponto alto do novo Código de Processo Civil. O primeiro aspecto é a sua aptidão para criar um processo mais eficiente. E essa eficiência, no meu entender, tem 3 possíveis ângulos, tem 3 subaspectos. O processo tem que andar para frente e não para trás. O processo tem que ser, como o nome diz, um processo, movimento para sempre, para frente, e não um retrocesso. O processo tem que resolver a controvérsia, né? E o processo tem que resolver de vez a controvérsia. Bom, como o novo CPC pode ajudar para fazer com que esses 3 objetivos sejam efetivamente atingidos na prática? Como é que o novo CPC faz com que o processo ande para frente? Vou dar um exemplo, né? Hoje em dia, a gente entra com embargo de declaração para dizer que há uma omissão no acordo do 2º grau de jurisdição. Infelizmente, os tribunais de 2º grau muito frequentemente nos respondem com a afirmativa no sentido de que os tribunais não são obrigados a responder questionários, né? E então a gente entra com recurso especial. O primeiro item do recurso especial é justamente a ofensa ao artigo 535. Havia uma omissão, portanto, era a hipótese de cabimento dos embargos de declaração, teria sido uma hipótese de provimento dos embargos de declaração, e o tribunal lavou as mãos e falou, isso não é comigo, não há omissão na minha decisão. O que acontece hoje? O processo volta para trás, né? Normalmente, isso acontece principalmente no STJ, menos no STF, mas normalmente o processo volta para o 2º grau, para que, então, o 2º grau supra a omissão e
e seja interposto um outro recurso especial, e aí, então, seja decidido o mérito do especial propriamente dito nessa segunda etapa, nesse segundo ato. O que o Código fez? O Código criou expressamente uma regra no sentido de que os tribunais superiores têm competência para proferir a decisão que faz as vezes da decisão de admissibilidade e de provimento dos embargos de declaração. Atualmente, o processo volta para trás. Atualmente, essa história de dar 2 passos para frente e 1 para trás, né? É claro que isso não acontecerá sempre, porque, às vezes, o Tribunal Superior não terá condições de fazer isso. Mas, quando for possível, é isso que o Tribunal Superior deve fazer, tanto o STJ quanto o STF. Considerar presentes na decisão impugnada aqueles elementos que a parte, por meio dos seus embargos de declaração, quis que constassem. E o Tribunal de Segundo Grau disse, olha, não há omissão. Né? Então, na verdade, o que o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal estão autorizados a fazer, segundo a lei, é dispensar essa volta, considerar que aqueles elementos já estão no acórdão recorrido. Resolver a controvérsia, né? É o segundo subaspecto do processo eficiente. Isso parece muito óbvio. Em tese, o processo é um instrumento concebido, pensado, com o objetivo de gerar uma sentença de mérito, com o objetivo de resolver efetivamente o problema da parte. No entanto, nós sabemos que, muito frequentemente, há decisões que extinguem o processo sem julgar o mérito, porque falta o pressuposto processual, porque falta a condição da ação, né? O Código está permeado de insistentes recomendações para que o juiz mande sanar os vícios, para que o juiz tenha mais tolerância com relação às nulidades. Se não houver prejuízo, não decreta. Então, os vícios do processo, e essa é a regra evidente e visível no novo Código, devem ser ou corrigidos ou relevados, quando isso for possível, né? Há um dispositivo específico e expresso, além desses outros que estão soltos no Código, que diz que o juiz deve dar preferência, é uma coisa óbvia, né? Mas que o juiz deve dar preferência para resolver a controvérsia, para proferir uma decisão de mérito. E se houver vícios, né, localizados no plano das condições da ação, dos pressupostos processuais, quer dizer, daquela categoria de elementos que o juiz tem que examinar para ver se ele pode decidir o mérito, ele não deve falar, vou extinguir o processo com base no 267. Não. Se for possível, ele deve mandar corrigir o vício. Isso não significa, é claro, que para o novo Código não haja mais diferenças entre nulidades absolutas e relativas. Essa diferença continua existindo. Há os vícios mais graves, que são nulidades absolutas, em relação às quais o regime é da ausência de preclusão e da possibilidade de o juiz conhecer desses vícios de ofício. E os vícios menos graves, que são as nulidades ditas relativas, né? O juiz não pode conhecer desses vícios de ofício, e esses vícios acabam ficando acobertados pela preclusão. Essa diferença ainda existe, né? O que não existe, e, na verdade, isso não existe há muito tempo, é a diferença que existe no direito privado, que é a sanabilidade. No direito privado, no direito civil, predominantemente, se diz que a nulidade absoluta é a nulidade insanável, né? A nulidade absoluta é a nulidade ipso jure, a nulidade de pleno direito, é o vício que não se pode sanar. Isso não se repete no processo. Na verdade, essa tendência já existe no Código em vigor, né? Basta a gente lembrar do vício mais grave de que pode padecer o processo, que é a falta de citação. No entanto, à luz da lei em vigor, se o réu comparece e contesta, o vício desaparece, né? Então, a gente percebe que já existe um embrião dessa tendência no Código em vigor, de que fala muito bem o professor Bedak nos seus trabalhos sobre nulidades, e eu também há muito tempo. Agora, isso está escancarado no Código de 2015. O que se quer do juiz é uma sentença de mérito. Não é uma sentença que extingue o processo, não dando para a parte o que ela pediu. E no plano dos recursos? No plano dos recursos, isso ficou ainda mais evidente, e essa foi realmente uma vitória, né? Há dispositivos desencorajando abertamente, escancaradamente, a tal jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, né? São aqueles acórdãos em que, sem base alguma, no mais rudimentar bom senso, os nossos recursos dão na trave, né? São inadmitidos porque o carimbo está borrado, porque o recurso é intempestivo, porque foi interposto antes do prazo começar a correr, né? Quando, na verdade, evidentemente, o recurso intempestivo é o recurso fora do prazo, depois que o prazo já passou, não antes, né? Até porque, se você tem ciência, o prazo já começou a correr. Enfim, todos nós conhecemos esse estilo de jurisprudência, que não se justifica sob ângulo algum, mas, evidentemente, se explica pelo fato de os nossos tribunais superiores
superiores terem efetivamente uma carga de trabalho sobre-humana, né? Eles vivem soterrados sob recursos e sob processos. E essa é uma verdade que nós temos que compreender. Acredito fielmente que, se for aceita pela comunidade jurídica a proposta do Código, é bem capaz que se realize essa aptidão que ele tem em tese, no sentido de diminuir o número de processos e o número de recursos pendentes no país, né? Que a última estatística séria que eu li dava conta de 100 milhões de processos pendentes, né? No sentido lá, processos, recursos, etc. Né? E vou explicar exatamente por que me parece que realmente, de uma maneira otimista, eu vejo no Código um instrumento capaz de gerar uma queda considerável dos processos em curso. É claro que o Código não tem o condão de diminuir a litigiosidade, porque a litigiosidade é sociológica, né? Mas o Código tem o condão, sim, de organizar a forma de resolução dos litígios. Bem, existe também ainda nessa linha, né, no sentido de o processo ser eficiente, gerando uma sentença de mérito, um dispositivo bem interessante que fala especificamente de um vício que pode ser corrigido também, para quem não se tenha dúvidas, que é o vício de representação nos recursos, que ocorre, às vezes, naqueles casos em que há uma cadeia de procurações, em que o departamento jurídico da empresa outorga para alguém, que esse alguém outorga, e aí falta uma, etc. O Código Novo prevê, que a parte tem que ter prazo para sanar esse tipo de vício também, né? E o que eu quero dizer com resolver de vez a controvérsia? Às vezes, o Código resolve, no Código em vigor, a controvérsia de um jeito muito recortado, o que acaba fazendo com que aquele mesmo problema volte ao judiciário, né, para que ele decida um outro aspecto que não foi resolvido. Uma das providências que se tomou no Código para fazer com que, na medida do possível, sem desrespeitar nenhum tipo de princípio, como contraditório e ampla defesa, por exemplo, a decisão judicial tem o condão de resolver a controvérsia de uma forma mais abrangente, foi a alteração do âmbito objetivo da coisa julgada, né? No sistema em vigor, o que fica acobertado pela coisa julgada, né, quer dizer, aquilo que é decidido de forma que não possa ser resolvido de outro modo, diferentemente, posteriormente pelo judiciário, é exclusivamente a parte decisória da sentença. Os fundamentos, por mais importantes que sejam para delimitar o âmbito do decisum, não transitam em julgado. O fato é que, hoje, se alguém entra com uma ação cobrando juros de determinado contrato, né, e o réu diz, olha, eu não vou pagar porque o contrato é nulo de pleno direito, e o autor diz, não é, e o réu diz, é, e eles discutem, o juiz chega à conclusão de que o contrato não é nulo e condena o réu a pagar os juros. O que faz coisa julgada é exclusivamente os juros são devidos que sejam pagos. Mais tarde, pode haver uma outra ação em que se discuta de novo a validade do contrato para uma outra finalidade, como, por exemplo, para o próprio cumprimento do contrato, uma ação com base no hoje 461, e o réu alega de novo, olha, não vou cumprir esse contrato, já falei que ele é nulo, e o autor diz, não, não é nulo. Tem única e exclusivamente um efeito psicológico, o fato de o contrato já ter sido considerado válido na ação antecedente, porque este ponto da decisão não transita em julgado, a não ser que as partes manejem uma ação que se chama declaratória incidental, que é esquecidíssima, porque o advogado médio, infelizmente, não sabe bem para que ela serve, né? Então, o que nós fizemos no Código? Criamos uma regra no sentido de que, se tiver havido contraditório efetivo sobre a prejudicial e decisão expressa e explícita do juiz, isso fica também acobertado pela autoridade de coisa julgada, né? Então, isso faz, como eu disse, que o processo seja mais eficiente na medida em que a decisão cobre de uma forma mais completa a decisão. É claro que isso não abrange, como acontece, por exemplo, na Espanha, uma outra causa de pedir que não foi alegada e que poderia ter sido alegada. Não. Só aquela que foi alegada, que foi rebatida, que se transformou, portanto, de ponto em questão e a respeito da qual terá havido decisão expressa, explícita do magistrado. Eu, pessoalmente, desde estudante, nunca entendi por que isso não transitava em julgado. Eu conversava com o professor Humberto Eudoro Júnior, que participou desse evento de que eu participei de manhã no STJ, e ele me disse, com toda a sabedoria que ele efetivamente tem, tudo que assusta os alunos, né, deve assustar a gente também, né? Porque quando a gente explica para os alunos que o contrato foi considerado válido para efeito de juros, mas depois, numa outra ação, o juiz disse que o contrato não valia para outro efeito, o aluno fala, mas que estranho, né? São duas verdades. O aluno não diz isso, mas pensa, né?
professor Humberto falava disso no que diz respeito à mudança abrupta de posição dos nossos tribunais superiores, notadamente do STJ. Como isso assusta o homem comum, como assusta o aluno, mas como o mesmo relator decidiu a mesma questão de modo diferente a semana passada e hoje, ele não entende. É porque não é para entender mesmo, não tem explicação, né? Esse é um dos exemplos, né? O segundo aspecto, e eu disse para vocês que como a minha função nessa palestra inicial seria dar uma geral nas características do código, eu ia tratar de dois aspectos. O primeiro foi a eficiência, né? O segundo é o potencial que, no meu entender, tem o novo Código de Processo Civil para melhorar a performance do judiciário. Porque tem o condão, o novo Código, de diminuir o número de recursos e o número de processos que existem no Brasil. É isso que causa a lentidão dos nossos processos. É claro que nós fizemos no Senado, assim como foram feitas na Câmara, uma série de alterações procedimentais muito interessantes, né? Mas elas não têm, no meu entender, assim, realisticamente, o condão de tornar o processo mais ágil, né? O processo civil brasileiro não é diferente do processo que existe na França ou na Alemanha. Tem uma petição inicial, tem uma resposta, tem provas e tem sentença. Pode haver pequenas variações, mas não são essas variações que vão tornar o processo mais célere. O problema não é com o procedimento, o problema é com o excesso de processos. Eu vou tomar a liberdade de usar uma comparação que eu sempre uso, eu peço perdão para aqueles que já conhecem, mas ela é tão boa que eu vou ousar repeti-la. Eu sempre digo que o problema do processo brasileiro é igual ao da Marginal, em São Paulo. Um helicóptero olha uma rua, assim, um domingão à tarde, ele vai dizer, nossa, a rua nunca tem trânsito, né? Porque é uma rua larga, não tem cruzamentos, não tem farol, o trânsito deve fluir, que é uma beleza, olha, essa rua é perfeita. No entanto, nós sabemos que, a certas horas do dia, que tudo é parado lá, o trânsito não sai do lugar. Por quê? Porque a rua tem algum defeito? Não, a rua é o procedimento. Não, é só porque há carros demais, né? Então, essa quantidade excessiva de processos significa prejuízo para todos nós. Para os advogados, para os juízes, né, que também vivem reclamando. Não há uma palestra de um ministro que ele não comece se queixando do número de processos excessivo, no número de recursos excessivo que ele tem que julgar. E para as partes, é claro, prejuízo principalmente para as partes, para as sociedades, para o jurisdicionado, né? E eu acho que nós não podemos perder isso de vista. Nós somos, antes de tudo, jurisdicionados, né? Antes de sermos advogados, juízes, nós somos a sociedade, né? Eu penso nisso sempre que eu viajo com a TAM, os pilotos da TAM, como eu vivo no aeroporto, os meus exemplos são muito de aeroporto. Então, o piloto da TAM diz assim, tenham todos um bom voo. Como tenham todos um bom voo? Tenhamos todos um bom voo, né? Porque se o avião cair, o piloto também vai, né? Então, nessa linha, eu acho que a gente tem que pensar que toda a melhora do processo melhora para nós como jurisdicionados também, não só como advogados, né? Nossos processos, infelizmente, não são julgados com o cuidado que seria desejável. Como melhorar isso? Bom, o novo CPC propõe definitivamente, abertamente, o fim da jurisprudência lotérica, que estimula ações, que estimula recursos, que desorienta a comunidade jurídica e a própria sociedade. Sim, porque hoje se reconhece abertamente no Brasil, o que a mim me parece algo de positivamente elogiável, né? Eu que nem sou muito patriota, é um problema sempre que eu tenho com meu marido, porque ele é patriota de bandeirinha, põe bandeirinha na casa, põe bandeirinha no carro, põe bandeirinha na escrivaninha dele, e eu já sou mais reservada, né? Principalmente em função dessa fase horrorosa pela qual nós estamos passando, né? Mas, até esqueci o que eu ia falar, gente. Deixa eu ver aqui no meu script. Não, já lembrei. Aqui no Brasil se reconhece abertamente, tanto no nível da doutrina, quanto agora no próprio Código de Processo Civil, que o juiz brasileiro decide, sim, com base em jurisprudência, né? Porque a jurisprudência, ela dá os contornos finais da norma, da lei, né? A gente não obedece à lei, a gente obedece à lei interpretada pela jurisprudência à luz da doutrina. Há um autor alemão que usa uma palavra de que eu gosto muito, que é a palavra filtro. Ele diz assim, a pauta de conduta do jurisdicionado não é a lei pura e simples, é a lei compreendida pelos tribunais, à luz da doutrina, e então eu vejo a norma daqui, filtrada por esses elementos. Essa é a minha pauta de conduta, né? Então, a responsabilidade do Poder Judiciário é muito maior do que aquela que se imaginava que ele tinha há 100 anos atrás, que era declarar o que a lei diz, né? Hoje não é assim, até porque o estilo de legislar mudou, né? Nós temos conceitos vagos, hipossuficiente, etc., são hoje cada vez mais frequentes na lei. Temos
cláusulas gerais, função social do contrato, função social da propriedade. Então, cada vez que um ministro diz que em determinada situação se desrespeitou a função social da propriedade, ele está criando uma norma, né? Então, é claro que essa norma tem que valer para todos. É por isso que a jurisprudência, justamente porque o judiciário tem liberdade interpretativa, né, nesse estilo de legislar do nosso século, que é o de usar esses conceitos mais flexíveis, justamente porque ele tem liberdade de criar, chega um ponto que ele tem que uniformizar. Senão, fica, obviamente, escancaradamente, indesejavelmente ofendido o princípio da isonomia, né? Então, na verdade, o que é que existe hoje e que é profundamente lamentável? Divergência dos tribunais no mesmo momento histórico, quer dizer, a respeito da mesma questão de direito, vários tribunais decidindo diferentemente. E o que é mais grave, né, e isso também o Código procura evitar, a instabilidade dos tribunais superiores, principalmente do STJ. Quer dizer, nós dizemos que essa circunstância de haver vários tribunais concomitantemente decidindo a mesma questão de direito de modo diverso deve mudar, porque esses tribunais devem obedecer à jurisprudência dos tribunais superiores. Para que isso aconteça, os tribunais superiores têm que ter uma jurisprudência estável. Eu não posso pedir para o juiz gaúcho, né? E a gente sabe que os juízes gaúchos primam pela sua independência, na maior das boas intenções, eles têm uma excelente magistratura, mas eu não posso chegar lá com um memorial cheio de decisão do STJ, porque aí outra parte junta outro memorial com decisões do mesmo tribunal no outro sentido. Isso tem que acabar, para o bem do próprio tribunal, para o bem dos advogados, para o bem da própria sociedade. O que nós fizemos no Código? Toda uma parte principiológica, dizendo que os tribunais devem construir uma jurisprudência firme, densa, uniforme e estável. Devem, sempre que possível, sumular a sua própria jurisprudência, para que ela fique visível, né? Tem aí um verbetezinho com a tese jurídica central das decisões anteriores. Devem os órgãos inferiores respeitar a jurisprudência dos tribunais superiores, etc. Esses princípios que são óbvios. Mas há também no Código normas claras, criando situação de obrigatoriedade no sentido mais forte da expressão dos precedentes, né? Então, vejam que a responsabilidade dos tribunais superiores aumentou muito. Se há casos em que o precedente é vinculante, no sentido mais forte da expressão, é claro que eles não podem mudar, né? A gente não pode escrever na lei que o juiz não pode mudar a sua própria posição. Mas a gente pode criar condições para que os juízes entendam que eles não podem mudar a posição desse jeito. Inclusive, o Código diz que, em determinadas circunstâncias, para haver alteração de decisão, de posição, tem que haver audiências públicas, ou pode haver audiências públicas, que pode haver oitiva de amicus curiae, mostrando que a mudança de orientação do tribunal tem que ser uma coisa mais solene, porque quando o tribunal muda de orientação, ele muda a pauta de conduta que deve ser seguida pelo jurisdicionado. Ele é autor da regra jurídica também, né? Numa outra medida, numa outra dimensão, diferente da do legislativo, mas também é, né? Então, quais são esses casos em que os precedentes são vinculativos no sentido forte? São os precedentes proferidos no julgamento de recursos repetitivos, né? O que hoje seria os nossos artigos 543b e c do Código 73, são as decisões proferidas no incidente de resolução de demandas repetitivas e as proferidas em assunção de competência. Nesses três casos, as decisões do Poder Judiciário brasileiro, né, dos tribunais superiores, são vinculativas no sentido de que, se houver outra decisão de outro órgão que dela se afastar, a parte pode provocar a correção desse afastamento através de reclamação. Então, os tribunais superiores não podem oscilar como oscilam hoje, levando, como se leva aqui no Brasil, ao extremo a regra de que o juiz não fica vinculado aos seus próprios precedentes, né? Essa é a vinculação fraca. O juiz fica vinculado aos seus próprios precedentes? Pela lógica, ficaria, mas concretamente não fica. Ela é fraca no Brasil, essa obrigatoriedade. Eu posso levar um caso a um juiz hoje, ele vai decidir X, eu levo um caso idêntico ao juiz amanhã e ele vai decidir Y. E o que eu vou fazer? Eu vou lamentar, né? Porque não cabe reclamação, não cabe nada. Eu vou tentar corrigir com recurso. É fraca essa obrigatoriedade cultural no Brasil e em toda a América Latina, com exceção de 2 países, Chile e Costa Rica. Na Europa, ela é muito forte. Em países de civil law, em países nos quais o juiz também decide de acordo com a lei. Com a lei, na sua interpretação oficial, que é a interpretação dos tribunais superiores. Assim pensam os franceses, assim pensam os
alemães. Na Itália, a coisa é um pouco mais complexa, porque a Corte de Cassação deles tem quase 400 juízes. Mas é um caso à parte. Este caos que às vezes se instala nos tribunais brasileiros acabam comprometendo, no meu entender, o próprio Estado de Direito. O princípio da legalidade, o princípio da isonomia, porque o princípio da legalidade ele tem que ser interpretado de forma engrenada com o princípio da isonomia. É claro, o que há de interessante no princípio da legalidade? Há que ele é capaz de gerar tranquilidade na sociedade. Eu sei o que eu faço, o que eu posso e o que eu não posso fazer, porque a lei diz. Né? Então, a minha conduta pautada na lei é uma conduta que faz com que eu possa dormir bem à noite. Não se a mesma lei tiver 3 interpretações diferentes, que correspondem a 3 condutas diferentes. Então, qual é a norma que eu tenho que seguir? É esta lei interpretada pelo Tribunal A, pelo Tribunal B ou pelo Tribunal C? Né? Isso, no meu entender, faz com que a noção de Estado de Direito fique um pouco rarefeita, porque há desrespeito ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia. Né? Isso, na verdade, equivale a haver 3 normas disciplinando a mesma situação. Os tribunais superiores, só para terminar essa parte, e terminar, na verdade, a minha exposição, têm que fazer jus a usar a expressão a jurisprudência desta casa. Né? A jurisprudência não pode ser pessoal, principalmente a jurisprudência dos tribunais, cuja função é nos orientar e orientar os juízes dos órgãos inferiores. Né? Então, não é porque mudou a composição de uma Câmara que vai mudar o direito. Né? Eu até vou tomar liberdade de fazer um parênteses aqui, porque eu espero que todo mundo esteja se interessando, porque eu estou vendo assim que vocês estão se interessando pelo que eu estou falando, e vou tomar liberdade de romper aqui o meu script, para compartilhar com vocês uma reflexão. Espero que isso aconteça também com os que estão nos vendo de longe. Mas eu tenho dito com muita insistência, com muita veemência, que me parece realmente que a jurisprudência dos tribunais superiores no Brasil, para o sistema funcionar, tem que ser mais estável. Né? Para eu poder dizer para o meu cliente, olha, eu não vou recorrer, porque a jurisprudência do STJ está pacificada, não adianta. Eu tenho vergonha de assinar um recurso assim. Não posso dizer isso, né? Porque eu digo isso para um cliente hoje, eu não vou recorrer, porque a jurisprudência está pacificada, até logo, boa tarde, eu viro no computador e tem lá uma decisão do jeito que interessa para o meu cliente. Aí eu saio correndo atrás dele. Não saio porque fica feio, mas eu mando a secretária sair. Eu pego o fulano que ele está lá no estacionamento, acabei de ver uma decisão exatamente do jeito que interessa para ele. Né? Então, eu insisto muito, há muito tempo, porque esse é um assunto que me preocupa há mais de uma década, em que a jurisprudência tem que ser estável. Então, é claro que as pessoas às vezes me perguntam, mas espera um pouquinho, a jurisprudência não é o termômetro mais sensível das alterações da sociedade? Ela não tem que mudar? Tem, claro, mas não em uma semana, porque as alterações da sociedade se dão em décadas, às vezes num século. Né? Basta a gente se lembrar da jurisprudência americana no que diz respeito à evolução do sentido do princípio da igualdade, no que diz respeito ao racismo. Né? Como era, e tudo construção da jurisprudência. Há certos campos do direito em que essas alterações sociais nem refletem nas decisões, nem devem refletir. São campos do direito em que as alterações devem operar pela obra do legislativo, direito penal, direito tributário, porque esses campos do direito são muito rígidos. Quando que o direito pode mudar por obra dos juízes? Quando é que os tribunais são autores da evolução do direito? No direito de família, né, nos direitos fundamentais. Nesses campos do direito, sim, são bem-vindas as alterações de jurisprudência. Mas essas mudanças não ocorrem nem em uma semana, nem em um mês, nem da manhã para a noite. Enfim, elas ocorrem em, no mínimo, 20 anos. Né? Bom, falava-se por aí, e ainda se diz, como bem frisou o nosso presidente Marcos Vinícius, que o novo CPC criou benefícios para advogados. Mas eu tenho dúvida disso. Acho que há coisas que vão tornar o nosso trabalho mais tranquilo, em que vão nos fazer, digamos, trabalhar com menos estresse. Isso é bom para nós, isso é bom para a parte. Né? Há quem diga, e isso é muito interessante também, o Bedak sempre frisa isso nas palestras que faz, que o novo código dá poderes em excesso aos juízes, que é um código dos juízes. Já ouvi muita gente dizer isso. Por exemplo, há o artigo 139, que diz que o juiz pode tomar providências, determinar providências de natureza até mandamental, para cumprir quaisquer decisões, até decisões de pagar a quantia certa. Né? Vamos ver como é que isso vai ser interpretado pela doutrina. Né? Mas esses benefícios são para o juiz? Não, são para a parte. Ou são, como diz um juiz lá do Paraná,
Bacelar, ele diz, Tereza, juiz feliz trabalha melhor. Então, qualquer modificação que venha a fazer o juiz mais feliz, no fundo é melhor para todo mundo, inclusive, principalmente para as partes. E, para terminar, eu diria que, para que o novo CPC gere os resultados dele esperados, né, principalmente nesses dois aspectos que a mim me parece que são realmente os principais, haverá necessidade de cooperação. Nossa cooperação e cooperação do Judiciário, do Ministério Público, etc., dos outros agentes também, mas principalmente dos advogados e dos juízes, desembargadores e ministros. Porque não há reforma de lei e, na verdade, não há nada na vida que dê certo sem uma dose considerável de boa vontade. Muito obrigada pela atenção de vocês.